Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o rei! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Oremos. Dá-nos, Senhor, conhecer a Tua vontade, fazer o Teu querer, e que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Justiça é o clamor das ruas. Justiça é o clamor dos corações. Quando se fará justiça? Quando finalmente a justiça vai tomar o lugar e reinar absoluta. E tudo que é mal pare de ser, seja punido conforme bem merece. Justiça é o que todos clamamos. Os momentos são maus, difíceis, terríveis, e o que se procura é que seja feita justiça. Em Israel também era assim. Se nós aqui hoje no Brasil temos coisas a compartilhar acerca de sofrimento, muito mais os israelitas, muito mais. A sua terra não era deles. Havia um governo que eles não elegeram, que tomou toda a Palestina e tantos outros povos, dominou com vara de ferro. Os chamados romanos tomaram tudo e se fizeram os donos. A lei havia, a lei dos judeus havia, mas a lei dos judeus só valia se não estivesse em desacordo com a lei dos romanos. Porque quem mandava mesmo eram os romanos. O israelita poderia se sentir livre. Poderia trabalhar, ir à igreja, poderia voltar para casa, criar seus filhos, comprar, vender. Mas se um romano estivesse naquela mesma rua e dissesse ao israelita: Pega minha bagagem, leva agora. O israelita tinha a obrigação de andar com ele ao menos uma milha. Andar carregando aquela bagagem pesada era obrigação. E dessa maneira, ele era lembrado de que ele não estava livre coisa nenhuma. Quem mandava nele eram os romanos. Então Israel ficava a chorar, a padecer e a orar e a pedir por justiça. Naquele tempo, estava em Israel, reinando especialmente ali
na Judéia, o procurador Pôncio Pilatos, homem nada temente a Deus, homem duro, mau, que numa rebelião que teve naqueles tempos, mandou matar 6.000 judeus de uma vez só. 6.000 judeus morreram de uma vez só. Derramava sangue sem dor na consciência. Assim era Pilatos. Na Galiléia estava Herodes. Não era melhor. Não era melhor. Herodes era aquele que fazia tudo para preservar o seu reino. Aprendeu com o pai. O pai dele foi o que mandou matar as crianças de Belém para preservar seu reino. Herodes tinha o seu irmão Filipe, que enquanto Filipe cuidava de outras coisas, Herodes cuidava da esposa do irmão. Isso é adultério. Adultério. Relacionamento amoroso com a irmã do seu irmão ou com qualquer mulher que seja casada com outro é adultério. João Batista falou contra, e João Batista morreu porque falou contra. Assim era Israel, dominado pelos Herodes, dominado pelos romanos, e clamando por justiça, justiça, justiça. Agora vem Jesus, vindo da Galiléia, vindo de Nazaré. Poucos lembravam que ele tinha nascido na Judéia, que ele tinha nascido em Belém. A maioria achava que ele era galileu, que ele tinha nascido na Galiléia, porque ele cresceu em Nazaré. E Jesus estava indo para Jerusalém. E o povo de Israel, sonhando com a justiça, finalmente olhava para Jesus de que a sua esperança seria completa. Agora sim, a justiça será feita. Lázaro, amigo de Jesus, tinha morrido há poucos dias atrás. E Jesus tinha ressuscitado seu amigo. Muita gente ficou sabendo disso. Isso é relatado em João capítulo 11. Então, muitas pessoas acompanhavam Jesus até Jerusalém, e outras pessoas de Jerusalém vinham buscar Jesus. Duas multidões se encontrando para levar Jesus para reinar em Jerusalém. Finalmente, o filho de Davi voltará ao seu lugar de direito, assumindo o trono de Jerusalém. Essa era a esperança. Se Jesus ele era tão poderoso para fazer o bem, imagina quando Jesus fizesse justiça, hein? Como seria? Ele ia escorraçar com os romanos, acabar com os romanos, destruir os romanos. Os Herodes. Os Herodes vão ver o que Jesus é capaz de fazer. Era esse o sentimento que todos tinham. Sentimento de que finalmente a justiça seria feita. Finalmente a justiça seria derramada sobre os homens. João Batista já havia avisado: eis aí vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. O seu machado ele já tem na base das árvores, e ele vai derrubar a árvore que não produz bom fruto e vai levá-la para o fogo. Então a esperança era essa: Jesus, o filho de Davi, o profeta da Galiléia, entraria em Jerusalém para pôr fim em toda a maldade, em toda a vilania, em tudo que não prestava, e finalmente o reino de Deus seria absoluto sobre todo Israel. Que coisa bonita, não? Que coisa bonita! Uma esperança linda, uma esperança maravilhosa. Mas não era este o momento.
Jesus tinha um plano antes disto. Antes que a justiça fosse manifestada, antes que o fogo derramasse consumindo os homens, Jesus iria tomar uma outra atitude, uma atitude anterior a essa. Para demonstrar bem, Jesus manda que os seus discípulos busquem uma jumenta com seu jumentinho. Geralmente os outros evangelistas, Lucas, Marcos e João, não dão tanta importância para a jumenta. Falam mais do jumentinho. Mateus é que fica batendo mais nessa tecla. Faz questão de mencionar que tinha o jumentinho, mas tinha sua mãe também, a dona jumenta. E que os dois foram trazidos para a presença de Jesus. Os dois. Alguém pensasse, qual que Jesus vai montar? Por via das dúvidas, os discípulos colocaram as vestes em cima da jumenta e em cima do jumentinho. Os dois foram vestidos, foram cobertos com as vestes para que Jesus escolhesse em qual ele iria montar. Não poderia montar nos dois, iria montar num só. Mas os discípulos, eles estavam coçando a cabeça, sabe? Assim, aquela coisa assim de... Não seria melhor um alazão? Um cavalo de guerra? Um puro sangue? Imagina o rei chegando em Jerusalém com aquele cavalo marchador, trotando, vitorioso e mostrando para o César, olha que eu cheguei. Não seria melhor? Tá, mas jumenta tá bom, jumenta... Não é lá essas coisas, né? A jumenta já faz uma presença. A jumenta é forte. A jumenta, ela mostra que Jesus é bom de briga. Pode ser, não é? Uma jumenta é um animal de carga, um animal fortão. Pode ser. Já tem uma presença também. Mas Jesus resolve montar num jumentinho. Um potrinho. Um jumento que conseguia levar o peso de um homem. Porque o jumento consegue levar muito mais do que o peso de um homem. Mas não poderia levar a mesma coisa que a jumenta levaria. Ainda um animal bem novo. Jesus queria demonstrar com isso que ele não foi para Jerusalém para a guerra. Ele não estava indo para a guerra. O reinado de Jesus, o príncipe da paz, não seria para disparar uma única flecha. Não seria para disparar uma única pedrinha de funda. Ele iria para Jerusalém com palavras de perdão. Ele iria para Jerusalém com palavras de misericórdia, com palavras de salvação. Por isso é que nós vemos nos outros evangelhos, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, e Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis que você estivesse protegida, alinhada, como uma galinha aninha os pintinhos debaixo das suas asas. Mas você preferiu se afastar de Deus. Oh Jerusalém, oh Jerusalém, eu vejo que daqui a pouco tempo, 40 anos depois haveria de acontecer, quando Jerusalém seria cercada e os romanos iriam destruir a cidade, destruir o templo. E Jesus chorava por essas coisas. Jesus chorava por essas coisas. A multidão vê o seu rei chorando. A multidão vê o seu rei indo para Jerusalém nas palavras do profeta Zacarias: eis aqui o teu rei, indo a ti, montado numa cria de jumenta, num jumentinho. É assim que Jesus vai, manso, manso, como o boi que vai para o matadouro, como a ovelha que vai para os seus tosqueadores, manso. Mas e a justiça, Senhor? E a justiça? Eu quero ver a justiça, eu quero ver o Senhor destruir os malvados, quero ver o Senhor destruir
tudo que não presta nesse mundo. Mas Jesus queria primeiro salvar os pecadores antes de puni-los, para que não fosse necessário puni-los. Se Jesus atendesse ao pedido dos corações em Israel, de todos que clamavam por justiça, todos se perderiam. Vocês entendem? Até aquelas pessoas que clamavam por justiça, também elas iriam para o inferno. Porque não há justo, não há um sequer, todos a uma se fizeram inúteis. Todo mundo clamando por justiça, porque vê o erro do outro, não vê o seu erro. Porque vê a maldade do outro, não vê a sua maldade. Vê o pecado do outro, não vê o seu pecado. Por isso é fácil clamar por justiça. Deus, mata ele! Mata ele! Mas se a justiça de Deus fosse derramada naquele momento, não sobrava um para fazer uso dela. Todos morreriam por essa justiça. Jesus subia para Jerusalém para fazer justiça assim, sobre si mesmo. Para punir sim, a si mesmo. Para castigar sim, a si mesmo. Para matar sim, a si mesmo. A justiça de Deus seria feita em cima de Jesus. Na cabeça dele que ia cair os raios da ira de Deus. E ele tudo suportou por amor a nós. Tudo ele suportou por amor a nós. Mas não era tempo dos judeus entenderem isso. Por isso, em pouco tempo eles desanimaram. E os mesmos que clamavam pela glória do grande rei, acabaram por clamar pela sua crucificação. Contudo, meus irmãos, o Senhor cumpriu a risca e pagou toda a lei e toda a justiça de Deus para a nossa salvação. Agora, nós é que estamos clamando por justiça. E nós estamos vendo tanta gente ruim, roubando, fazendo, gritando, batendo, apanhando. E dizemos, Deus, faz justiça. E talvez estejamos nós também em situação semelhante. Em situação semelhante. Quando nós vemos aquele programa infantil, onde aquele garoto fala, olha ele, professor, olha ele. Assim estamos nós, dizendo para Deus, olha ele, castiga ele, acaba com ele, destrua ele. E será que nós mesmos não estamos nos condenando com essas palavras? Quando nós dizemos, por que Deus não mata fulano? Por que Deus não acaba com ciclano? E talvez alguém perguntasse, é sim, tem razão, acaba com você também, porque você também é um pecador. Faz isso, Deus, acaba com ele também, porque ele também é pecador. E dissesse assim de nós. Ou será que nós estamos num outro patamar, onde nada nos acusa? É fato. Nada nos acusa, se estamos no sangue de Cristo derramado por nós. Na graça de Cristo, nada nos acusa. Na graça de Cristo, ninguém pode nos apontar o dedo. Na graça de Cristo. Mas se você não quer a graça de Cristo, você quer a justiça? Você quer a justiça? Você abre mão da graça. Você quer a justiça? Então a justiça vai ser derramada sobre você.
E quem suportará a justiça de Deus? Eis que vem o grande dia do Senhor, diz a palavra. Quem o suportará? É dia de trevas, é dia de clangor de trombetas, é dia de terremoto, é dia de juízo. Quem o suportará? Clamamos pelo juízo de Deus? Ou não será o tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus? Estamos num tempo em que os novos israelitas continuam buscando o rei para que Deus puna os pecadores. E Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Ele sabia da conta que ele tinha e que Cristo pagou por ele. Ele sabia. Talvez nós não estejamos sabendo. Talvez nós estejamos olhando para o mundo com o olhar dos perfeitos, com o olhar dos justos, com o olhar dos homens honestos, corretos, mas Deus nos olha com o verdadeiro olhar da verdade e sabe do nosso pecado mais íntimo, sabe das nossas intenções, sabe dos nossos pensamentos, sabe dos nossos sentimentos, sabe dos pecados que cometemos, um a um. Nós queremos justiça mesmo? É isso que nós queremos? Sim. Mas que quando nós peçamos por justiça, lembremos de clamar também por misericórdia. Não queremos um mundo injusto, é verdade. Não queremos um mundo mau, é verdade. Não queremos um mundo envolto, afogado no pecado. Claro. Mas alto lá, que a nossa oração não seja a oração daqueles que querem ver o fogo consumindo os outros. Certa vez, Tiago e João, apóstolos de Jesus Cristo. João, o apóstolo do amor, assim é conhecido. Dois dos melhores discípulos de Jesus. Onde Jesus ia, não podia faltar Pedro, Tiago e João. Os três sempre juntos. Os outros podiam até faltar para outra coisa, mas esses três estavam sempre presentes. Poucas vezes Jesus conseguia ficar sozinho sem os três. Tiago e João perceberam que uma aldeia de samaritanos, os samaritanos sempre estavam aprontando naquele tempo, sempre eles faziam alguma coisa errada. E dessa vez eles fizeram uma coisa errada com Jesus. Não. Eles toleravam qualquer coisa, mas do jeito que eles tratavam Jesus, os samaritanos debocharam de Jesus, desprezaram Jesus, mandaram Jesus embora. Como é que pode? Jesus chega numa cidade e as pessoas expulsam Jesus da cidade. Tiago e João ficaram por conta. Eles falaram: Senhor, deixa, só um pouquinho, deixa a gente mandar descer fogo do céu e consumir essa gente toda. Deixa, é rapidinho, não vai sobrar um. Jesus olha para eles da maneira como só Jesus podia olhar, com carinho, com misericórdia que tinha que ter, senão o fogo ia cair sobre eles também. Jesus olha e fala: vocês não sabem a quem vocês pertencem, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar, não veio para destruir. E às vezes nós crentes temos esse mesmo sentimento: destrua, Senhor, queima. E cadê aquele sentimento? Salva, Senhor, perdoa, Senhor, transforma, Senhor. Onde está a nossa misericórdia? Onde está o perdão que nós recebemos de Deus para dar aos outros? Onde está? É claro que nós ficamos realmente enfurecidos com os males que vemos. Mas Jesus ainda continua nessa demonstração
como aquele que veio para a paz, fazendo a paz com Deus e pregando o amor entre irmãos. Apesar de que haveria guerra entre irmãos e irmãos, entre pais e filhos, como ele profetizou. Mas nós devemos procurar a paz. Diz a palavra de Deus: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Por isso, meus irmãos, é que Jesus não cumpriu as expectativas dos judeus. Não cumpriu. Eles ficaram decepcionados com Jesus. Não. Tinham esperança que era ele que haveria de redimir a Israel. Disseram os dois que estavam no caminho de Emaús para o Jesus ressuscitado. Lembram-se? Eles falaram: esperávamos que fosse ele quem fosse redimir a Israel, que fosse libertar Israel, que fosse governar Israel. Mas já é esse terceiro dia desde que ele morreu. Assim que eles disseram, para o próprio Jesus ressuscitado, sem saber. Eles não entenderam que primeiro, antes do juízo, deveria ser derramada a misericórdia. Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele vai voltar com poder e glória. Todo olho verá, até os que o traspassaram. Todos verão. E nesse tempo não haverá retorno, não haverá volta. Ele estará olhando nos olhos dos pecadores. E vai separar o joio do trigo. Vai separar as ovelhas dos cabritos. E haverá dor e sofrimento para aqueles que desprezaram o seu nome. Mas por que ele não veio ainda, meus irmãos? Por que ele não veio ainda? Se nós estamos dizendo a cada culto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por que ele não veio ainda? Porque ainda é tempo de misericórdia. Porque ainda é tempo de que pessoas se arrependam. Ainda é tempo de transformação de vidas. Ainda é tempo de conversões. Não se completou ainda o número dos eleitos de Deus, dos escolhidos para a salvação. Ainda não fechou o número. Ainda há pessoas a serem salvas. Quando esse número chegar ao final e o último eleito se converter, então será o momento da volta de Cristo. Quando toda a misericórdia preparada for derramada sobre cada um dos eleitos, então será o momento de cobrar com justiça e com ira aqueles que não fazem parte do rebanho de Deus. Porque ele não veio ainda? Não seria talvez porque ainda há parentes seus que ele vai converter? Não será talvez que ele ainda há de converter amigos seus? Ou talvez, olha, não vai ficar assustado, ele vai converter inimigos seus? Inimigos seus, pessoas que você odeia, ou, melhor dizendo, tem dificuldade de amar. Talvez o Senhor está esperando ainda aqui o momento certo de converter essa pessoa. É o momento da misericórdia. Por isso o domingo de Ramos tinha que acontecer. Um rei, sim, ele é rei. Tem poder para destruir todo mundo com um assopro. Ou melhor dizendo, com a espada da sua boca. Que é a palavra usada em Apocalipse. Mas se ele não voltou ainda para fazer juízo, é porque ainda é tempo de graça, ainda é tempo de misericórdia, ainda é tempo de perdão, ainda é tempo de renovação, ainda é tempo de oração, ainda é tempo de joelho no chão. Ainda é tempo. Por que a igreja desanimou? Por que a igreja só espera Jesus voltar e acabar com tudo? Não será porque ainda não é o momento de executar o juízo? Ainda há pessoas para se converter? Ou nós perdemos a esperança? Ou nós perdemos a esperança? A bendita esperança da volta de Cristo, essa nos conserva.
Mas ainda temos uma esperança de que há pessoas ainda a serem transformadas pelo Senhor. Essa esperança é bendita. Essa esperança vem do céu. Essa esperança Deus coloca no seu coração. Enquanto eu falo, eu tenho certeza que passaram rostos pela sua cabeça. Você viu na tela da sua mente, você viu rostos de pessoas amadas que ainda não se converteram, não viu? Pessoas que você deseja a salvação delas. Talvez você tenha visto até pessoas que você não deseja tanto, mas que Deus também pode trabalhar e Deus também pode salvar. Antes que o rei venha no seu cavalo branco, vencendo e para vencer, com a espada na mão, primeiro ele veio num jumentinho, oferecendo perdão e amor e paz aos homens que nele creiam, que o queiram bem. Por que a igreja vai desistir dessa palavra? Por que a igreja vai desistir desse evangelho? Por que a igreja já vai partir agora já para os momentos finais? Se Deus quiser, meus irmãos, Cristo pode voltar agora, mas Ele só voltará quando o último eleito for salvo. Se Ele voltar agora é porque esse número fechou. Glória a Deus, vem Senhor! Mas se Ele não voltar, se Ele não voltou ainda, é porque temos um trabalho a realizar. E esse trabalho não é o trabalho do incendiário que bota fogo. Não. O nosso trabalho é o de levar paz aos homens. E paz com Deus. Perdão. Misericórdia. Mas se o nosso coração está inflamado de raiva, vai ser difícil oferecer paz a alguém. Se o nosso coração está inflamado de ira, vai ser impossível oferecer perdão a alguém. Só oferece perdão quem tem perdão. E se nós temos perdão de Deus, nós estamos preparados por Deus para oferecê-lo aos homens. Que Deus abençoe essa amada igreja. E cumpramos a nossa missão, até que o último eleito seja salvo. Então virá o Senhor. Amém.